Olá, eu sou o Kleber Santos e volto com um assunto extremamente polêmico acerca, especialmente das rotinas relacionadas aos lançamentos de cartões em geral. Estou falando sobre comissões e corretagens referente ao registro assim dedicado ao REINF. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da NET Fiscal. Eu sou o Kleber Santos. E tenho hoje o objetivo novamente de trazer um tema muito espinhoso e vem tendo muitos desdobramentos, e em razão dessas mudanças eu gostaria de trazer para vocês uma linha do tempo a fim de demonstrar o compromisso especialmente das empresas prestadoras de serviços relacionados a comissões e corretagens. Afinal de contas, quais são esses serviços inclinados a esse tipo de prestação de serviço? Quais são seus compromissos? Seja na figura do prestador ou seja na figura do tomador. Vou compartilhar então o nosso artigo que escrevemos acerca do tema, uma vez que ele nos baliza para que assim nós possamos discutir e, obviamente, depois do vídeo, além de você ter a minha fala e as minhas gesticulações, obviamente você tem acesso a uma fartura de questionamentos e informações que você pode se fazer, mas sempre tendo como base textos legais que obviamente te levarão para melhor decisão frente aos pontos que você julgar necessários. Feito isso, vamos então iniciar o nosso debate e nossas considerações acerca do tema. Essas plataformas digitais, isso é uma realidade. Ponto de partida é entender o seguinte, que existe então acomodado na Lei Complementar 116 de 2003 uma lista que chamamos de anexo único, onde há relação direta com todos os serviços prestados que podem ser configurados como tal. Portanto, para que assim seja configurado uma prestação de serviço, é inegociável que tenha um código de serviço prestado competente para que assim você possa definir que aquele tipo, então, de transação comercial está inclinado referente a ser uma prestação de serviço. Portanto, o nosso código 10.01 chama a atenção, e aqui eu enfatizo, agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio de seguros, cartões de crédito, de planos de saúde e de plano de previdência. É muito importante citar, isto é um código nacional. Os municípios têm a liberdade, a exemplo de São Paulo, de ter o seu próprio código e assim fazer um deparo. Por que isso é feito? Porque a evolução da sociedade no todo traz novas atividades. Por exemplo, este tipo de corretagem, especialmente falando do plano de saúde, não está expressamente colocado no código 10.01, mas existe código pertinente dentro então do ambiente de códigos disponíveis da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, onde tem código que fala exatamente sobre essa perspectiva de refeições. E é verdade também que no layout do REINF, especialmente dentro do registro 4080, também já há espaço para que você selecione esta codificação, isto é, qual é a natureza específica dessa corretagem. Já existe inclusive dedicado à parte de refeições. Esse assunto ganha espaço uma vez que é considerado esse tipo de prestação de serviço a título de autorretenção, quando o próprio prestador é responsável por fazer o destaque e recolher o valor do IR correspondente à alíquota de 1,5. Portanto, nós conhecemos isso como autorretenção, quando o prestador é o responsável, então, de tanto demonstrar isso em documento fiscal, bem como fazer o recolhimento. O código pertinente a este fato é o 8045. Mas isso teve uma proporção um pouco mais exponencial na medida em que há uma relação direta agora em razão da sua demonstração por meio de declaração acessória chamada REINF, especialmente ao registro 4080. Ou seja, é algo que não é novo, já é aplicado, mas houve um desejo do fisco em como esse prestador tem que demonstrar. Por isso que começou alguns debates que, embora estava afastado, mas começou a ter então um espaço maior. Uma operadora em particular, um pouco mais abaixo aqui do artigo, demonstro para os colegas
que ela se manifestou formalmente por meio de um documento que está sendo circulado para então os seus clientes, onde ela pega como então fonte e amparo legal a solução de consulta COSIT A199 de 2021. É verdade que a solução de consulta ela tem efeito vinculante para todo e qualquer contribuinte, independentemente se foi ela que fez a pergunta ou não. Isso é um fato. Mas, importante nós entendermos o que está sendo colocado, qual é o ponto de vista contrário sobre esse fato. E aqui, tendo como premissa, em linhas gerais, eu coloco que essa solução de consulta defende, então, uma premissa onde chega-se à conclusão que a instrução normativa, que tem o objetivo de normatizar, demonstrar, melhorar o texto, onde a lei define as condições da autorretenção, ela está aqui então exposta. Instrução normativa 153 de 87, onde ela traz uma lista exemplificativa de quais seriam então essas atividades vinculadas aos serviços de corretagens e comissões, ou comissões e corretagens, como queira. Então, nesse ponto, como vocês podem aqui observar, então o texto legal chama a atenção que o recolhimento do imposto de renda previsto no inciso 1 do artigo 53 da lei, que define então a autorretenção, publicado em 85, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outra pessoa jurídica importâncias a título de comissões e corretagens relativas a. E aqui há uma relação, obviamente, exemplificativa do que pode ser considerado como comissões e corretagens. É fato. E dentro dessa perspectiva de lista, não há expressamente, então, dito que corretagens relacionadas com refeições estaria sujeito a esse tipo, então, de manifestação vinculada à autorretenção. Dentro dessa perspectiva, o que está sendo colocado, então, na sua conclusão por parte dessa solução de consulta conclui-se que os pagamentos das listas ou da lista da Instrução Normativa 353 de 87, o beneficiário será responsável pela autorretenção do imposto, enquanto em outras atividades seguirão em regra geral em que a fonte pagadora é que é responsável pela retenção e recolhimento do IR. Então, o que nós temos aqui em regra geral, deixando claro, de acordo com a solução de consulta COSIT 199 de 2023, que estabelece então, dentro dessa perspectiva de que esse tipo de serviço prestado não pratica a autorretenção. E ao olhar, então, desta solução de consulta, está sendo dito que a fonte pagadora que é responsável pela retenção e recolhimento, e não o prestador. Isso gerou, obviamente, debates acerca disso, porque como eu aqui demonstro nesse artigo, esta empresa em particular, que eu preservo obviamente a identidade dela, mas se você se identificou com esse tipo de comunicado que deve ter recebido, ele demonstrou então que em razão desta solução de consulta COSIT, deverá então passar a responsabilidade para a fonte pagadora desta retenção. Ora, então quer dizer que um serviço de corretagem ou comissões vinculados à refeição, não haverá então mais a autorretenção? Baseado nisto, eu também trago uma evidência contrária, onde há documentos fiscais emitidos por parte de outras administradoras de refeições, famosas também, onde elas, e recente, inclusive em relação ao vídeo que você está assistindo aqui, pode observar a data, dia 29/9/2023, é a data que foi emitido esse documento fiscal. E a partir deste momento, ela deixa claro quem é responsável pelo recolhimento, isto é a prestadora de serviço. Inclusive, ela vincula a instrução normativa, a legislação, a lei em questão. Então, ou seja, ela é pessoa jurídica eleita e responsável pelo recolhimento. Portanto, nós temos aqui duas visões diferentes, onde você tem uma operadora que afasta essa necessidade de autorretenção, enquanto você tem outra. Eu tenho só este documento fiscal aplicado no artigo, mas eu tenho outras operadoras também que seguiram a mesma corrente, isto é, demonstrando que a prestadora de serviço que é responsável. Ou seja, como que nós saímos desse debate? Porque eu tenho aqui uma operadora que entende que não pratica a autorretenção e é quem
deve responder por isso, é a fonte pagadora que deve reter. Agora, eu tenho uma outra situação, ou situações no plural, de outras operadoras que reconhece, e ela que é responsável pela autorretenção e deve seguir rigorosamente como tem que ser feito essa dinâmica da autorretenção. Bem, como que nós podemos aqui então entender como tratar o assunto? Entender o objeto de uma instrução normativa. Afinal de contas, esta solução de consulta que está se baseando esta operadora, nós temos que entender, bom, mas o que a lei determina? Porque uma solução de consulta que tem como base de defesa e argumentações que não deve ser praticada autorretenção em razão de uma manifestação por meio de uma instrução normativa, a pergunta é, qual é o objeto de uma instrução normativa? O objeto de uma instrução normativa tem a sua função de complementar as leis e os decretos e nunca poderão transpor, inovar ou modificar o texto da norma que complementa. Portanto, a instrução normativa não tem o objetivo de adicionar elementos. Então, o que nós podemos aqui ter como base é se a legislação que fundou, determinou, instituiu a figura da autorretenção de comissões e corretagens que nada expõe quais seriam elas e que a instrução normativa tem o objetivo de trazer uma lista exemplificativa, isso não significa que nós temos que nos curvar a ela. Portanto, dando início à nossa conclusão, por assim dizer, nós podemos destacar que esta solução de consulta COSIT vinculada ou se baseando pela instrução normativa não tem, então, digamos, a definição estabelecida. Então, eu chego à conclusão, a demonstrar aqui, e vocês poderão ver no artigo, é o seguinte: a COSIT, em impor na fonte pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda retida, excede e passa e transporta, inova ou modifica o texto. Ela não tem esse compromisso. Ela deve ser interpretada literalmente, conforme prevê inclusive ali o CTN, ou seja, a lei é que tem então peso maior. Então, o que eu tenho a dizer é que esta solução de consulta COSIT, embora seja vinculante, ela acaba excedendo e, de acordo com o comportamento de outros ou outras operadoras, na minha visão, especialmente, eu entendo que o serviço de comissões e corretagens deve sim seguir rigorosamente com a autorretenção, não se apegando apenas à instrução normativa a 153 de 87. Ela é uma lista exemplificativa, portanto, eu entendo que pratica sim a autorretenção, sobretudo para as atividades de comissões e corretagens vinculadas a refeições. Então é um ponto que eu entendo e trago argumentações aqui no artigo para que você possa ter mais detalhes. Contudo, todavia, houve mudanças em relação a como demonstrar esses fatos. Então, ou seja, temos um debate tributário fora da essência do REINF, mas ainda assim o REINF trouxe mudanças, porque houve uma publicação de instrução normativa a 2163 de 2023, publicada no Diário Oficial no dia 10 de outubro de 2023, onde com seu objetivo, enquanto ao prazo de entrega e também algumas regras relacionadas à série 4000. Entre essas mudanças de demonstrações, houve um impacto também direto com, então, esses serviços de comissões e corretagens. O que temos hoje a partir do momento que, então, houve a publicação dessa instrução normativa? E neste caso em particular, essa instrução, ela sim tem capacidade de instrumentar como deve ser demonstrado essas evidências em uma declaração acessória. Ou seja, a legislação em si, a lei, ela define os fatos geradores e como deve, então, se comportar perante o fisco. Mas a instrução normativa, que é competente neste caso de instrumentar e assim expor como o contribuinte deve demonstrar esses fatos em uma declaração acessória. Neste momento, sim, nós temos que observar com todo o apreço possível. E essa instrução que aqui os traz, ela deixa claro o seguinte, que a partir então da publicação desta nova instrução normativa, repito, a 2163 de 2023, destaca que o tomador de serviço fica dispensado de informar o pagamento feito a outras pessoas jurídicas, como por exemplo nas operações com máquinas de cartão de crédito. Então todas as operações vinculadas a
comissões e corretagens, quem é a pessoa jurídica que paga relacionado a essas transações não deve mais informar. Essas informações estavam previstas numa natureza que você ia demonstrar dentro do registro 4020. Não precisa mais demonstrar isso, não há mais necessidade. Outra recomendação e agora para os prestadores. Prestador de serviço somente fica obrigado a informar os rendimentos recebidos no evento 4080 a partir de 1 de janeiro de 2024. Portanto, esses são os pontos que acabaram acontecendo em razão desta dinâmica. Vejam quantas mudanças tivemos no espaço de tempo tão curto. Mas a ideia deste artigo, bem como esse vídeo, é que vocês pudessem então observar uma linha do tempo, a essência dos fatos geradores, compromissos relacionados por parte do prestador e tomador e qual é o efeito atual, especialmente partindo da premissa desta nova manifestação de instrução normativa que mudou, digamos que o desejo de receber essas informações por meio do REINF. Mas veja como é importante sabermos a essência tributária, bem como os efeitos práticos que assim são demonstrados no REINF. Fiquem atentos que vídeos como esse é o nosso objetivo. Deixar você muito bem antenado relacionado a todos os pontos que podem influenciar diretamente o seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum tipo de conteúdo que possa realmente buscar melhorias na forma de atuar dentro do departamento fiscal e tributário.